Tá? Então vamos começar nossa aula. Senhor meu Deus, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui na tua presença para te louvar, para engrandecer o teu nome e exaltar a tua majestade. Senhor, o Senhor sabe as condições que estamos hoje aqui, alguns cansados por causa da fadiga do trabalho, outros por causa da intensa chuva que caiu sobre a cidade. Pedimos, Senhor, que o Senhor retire agora todo o cansaço, todo o enfado, e que nós possamos ter a mente aberta para adquirir conhecimento da sua parte. E a mim, Senhor, me seja concedida a graça de lembrar e trazer à memória tudo aquilo que foi projetado, tensionado falar aqui. Que a tua mão poderosa possa guardar aqueles que estão a caminho, que venham debaixo da tua proteção, e a todos nós que estamos aqui, que sejamos solícitos para aprender da tua palavra. No teu santo nome. Amém. Muito bem, gente. Última aula desse livro. Graças a Deus, né? O negócio é complicado, mas pelo menos nenhuma matéria boa, né? Mas puxa, né? Tem uma hora que cansa. Não quer dizer que a gente vai desanimar. Hoje, a nossa proposta, a proposta do livro é falarmos sobre Zacarias. E aí, para a gente fechar na mesma didática dos outros, vamos lá. Zacarias. Algumas características desse livro são patentes. Zacarias e Malaquias, que é o próximo capítulo, não estão naquele quadrozinho de profetas. Vocês observaram isso? Vocês observaram? Por quê? Por que não está naquele quadrozinho de profetas? Entendeu? Porque eles estão no exílio. Eles estão profetizando já para o povo que não está na sua terra. Certo? E aí, tanto Zacarias quanto Malaquias têm uma característica que é o quê? Eles vão pregar para um povo que tecnicamente já não é o povo que saiu da sua terra. Já é a segunda ou a terceira geração. Tem uma situação sobre isso. As famílias de antigamente, elas tinham um costume. E se você olhar para a sua família, você vai ver que tem coisas que seus pais faziam e que você não faz mais. E é natural. Só que a preocupação com o povo judeu é de que isso um dia iria acontecer, e há uma orientação lá em Deuteronômio que diz assim: coloca essas palavras na mente dos teus filhos. Tem uma leitura poética, né? Uma licença poética que eu gosto muito, que fala assim: se for possível, pega um machado, abre a cabeça do menino com o machado, enfia essas palavras lá e fecha de novo. A ideia não é mutilar a criança, a ideia é use todas as ferramentas que estiver ao seu alcance para que as palavras do livro da lei de Deus não sejam esquecidas. E aí, o cenário que a gente vai ver é de um povo que, lá no início, foi escolhido por Deus. Esse povo, de uma determinada forma, foi para o Egito, virou escravo no Egito, sai do Egito, luta pela sua terra, habita na sua terra, toma posse da sua terra, mas se esquece de Deus.
E aí, esse povo se esquece de Deus ainda na sua própria terra. Como castigo, Deus leva 10 tribos que se dispersam. Isso não é o suficiente para as 2 tribos que ficaram lá no Reino do Sul se consertarem com Deus. Porque também cometeram o mesmo erro de se esquecer de Deus. Como castigo, Deus manda nações inimigas que saqueiam a terra, tomam a terra e agora subjugam o povo como escravos numa outra terra. É nesse cenário que os profetas menores vão aparecer. E alguns profetas maiores também, que é o caso de Jeremias, né? Jeremias é nessa transição. E aí, como é que você prega o Deus dos seus pais para os seus filhos? Esqueceram, né? E não é só que esqueceram. Eles foram agora envolvidos por uma nova cultura. Muitos deles nasceram no cativeiro. Muitos deles assimilaram costumes que são da terra. Vou dar um exemplo para vocês. Meu pai e minha mãe são maranhenses, vieram para Rondônia em 85. Eu tinha 4 anos, 3 para 4 anos. Desde 85 eu moro em Rondônia. Eu sou mais rondoniense do que maranhense. Se juntar todos os dias que eu passei no Maranhão depois de 85, não dá 30 dias. Certo? Eu só fui uma vez lá. Certo? Só fui uma vez passar férias e voltei para cá. E é engraçado que eu já fui ao Nordeste algumas vezes, mas nunca no estado que eu nasci. Eu fui criado dentro da família nordestina. Porto Velho, para situar melhor vocês aqui estão na parte sul do estado, aqui a gente sofre muito a influência dos sulistas, principalmente dos paranaenses. Há uma carga cultural muito grande de paranaenses. Mas onde eu fui criado, a minha infância, Porto Velho e Guajará-Mirim, é a mesma carga cultural, só que com o nordestino. Então, eu ainda fui criado dentro de uma cultura nordestina, mas não era a cultura nordestina em si. Era só resquícios da cultura nordestina. Certo? E aí, faz o quê? Algumas coisas você vai perdendo. Você vai perdendo. Você vai assimilando coisas novas e vai perdendo. Por exemplo, moro em Vilhena desde 96, finalzinho de 96, vamos para efeito de cálculos, desde 97. Desde 97 para cá, está indo para 30 anos que eu moro em Vilhena. Era de se esperar que eu já fosse infectado pela cultura sulista, né? Mas eu ainda não bebo chimarrão. Não bebo. Eu conheço uns nordestinos aí que topam tomar chimarrão. Mas aquele negócio não é para mim. Certo? Mas a cultura sulista do bom churrasco, isso eu assimilei, tá? Isso aí não há dúvida. Certo? Mas também tem outras coisas que a gente vai assimilando. Se hoje eu voltar ao Maranhão para visitar a minha família, eu acho que ainda tenho traços da cultura nordestina. Mas quem vai poder dizer se eu tenho ou não são eles. Com certeza, ao chegar lá, eles vão dizer assim: esse menino perdeu todo o vínculo com a gente. Certo? Contextualizando agora, vocês pensem: o povo sai da sua terra, vai para o exílio.
Lá no exílio, eles tiveram que viver, eles foram obrigados a viver lá, a conviver lá. E agora? Qual é a perspectiva que eles têm? Como cultuar ao Deus deles fora da terra deles? O judeu, ele tinha uma característica muito importante para eles. A tenda do encontro era quase que um amuleto. Depois da tenda do encontro, virou a arca. Depois da arca, virou o templo construído por Salomão. Eles não tinham tenda, não tinham arca, não tinham templo. Como é que eles iam adorar a Deus? Para o judeu era impossível adorar a Deus sem um desses elementos. É engraçado que eles passaram tanto tempo com esses elementos e mesmo assim não adoravam a Deus. Aí agora, como é que você resgata essa cultura? O povo está fora da sua terra, perdeu os seus costumes. E aí, o livro de Zacarias começa fazendo uma previsão. E aí entra aqui, vamos voltar na nossa dinâmica. Qual é a palavra que define esse primeiro texto? Hã? Visões. Eu sabia que iam falar isso, por isso que eu não coloquei. Restauração. Visões. Purificação. Restauração. Purificação. Reconciliação. Reconciliação. Mais alguma? Quem leu? E aí? A palavra escolhida por mim, redenção, a palavra escolhida por mim é reconstrução. Por que reconstrução? Restaurar, que vai trazer uma boa ideia, quer dizer, pega do jeito que está, faz uma gambiarra e devolve ao estado original. Mas, gente, pensa só, como é que Deus poderia restaurar um povo que não tem compromisso com ele? Regenerar? Talvez. Só que a palavra reconstrução, eu acho que ainda é a melhor. Por quê? Porque reconstrução quer dizer derruba tudo, mas deixa o alicerce. Quem é pedreiro aí sabe disso. Não é? Na hora de reconstruir, você derruba as paredes, mas mantém o alicerce. É isso que Deus está fazendo. Fala, olha, eu vou levar vocês de volta. Deus está dizendo, olha, da minha parte, a promessa continua de pé. Da minha parte, o pacto continua de pé. Se vocês não conseguiram cumprir o pacto, então a gente anula tudo até agora, mas eu mantenho a minha palavra. Reconstrução é isso. É você construir de novo em cima de uma base sólida. As visões que tem, são 8 visões no primeiro capítulo, são todas dizendo a mesma coisa. São histórias diferentes, personagens diferentes, mas todas apontando para a mesma coisa. Deus vai reconstruir. Ah, como que ele vai reconstruir? E aí ele dá, para cada história ele dá um desfecho diferente, mas todas vão na mesma tônica. Deus vai reconstruir, vai reconstruir, vai reconstruir e vai reconstruir. Depois de todas essas visões, aí tem uma situação
uma frase, né, que já falamos aqui, o dia do Senhor e a purificação do seu povo. Ou seja, Deus está dizendo, no dia em que eu aparecer para fazer vingança, eu vou me vingar das nações inimigas, vou matá-los, vou exterminá-los, mas o meu povo vai ser purificado. E a gente precisa entender que purificação... Alguém aqui conhece algum ourives? Vocês conhecem? Sabe o que é um ourives? Pessoa que trabalha com ouro ou prata. Qual é o principal instrumento de um ourives? Por quê? Hã? Porque purifica. Por causa da purificação. A prata é o melhor exemplo disso. O ouro também. O ouro, não sei se vocês sabem dessa informação. Sabia que o ouro é 19 vezes mais pesado do que a água? Sabia? O processo de extração do ouro dentro lá, uma montanha de terra. Como é que você tira o ouro de lá? Com água. Você tem duas formas. Ou pega uma mangueira tipo de bombeiro, bate no morro lá, na montanha, e vai descendo aquele líquido lá, aquele caldo grosso lá, e você dá um jeito de separar o ouro. Ou você pega tudo aquilo ali, com um caminhão, um tratorzão, joga dentro de uma máquina que vai jogar água suficiente ali, e já a própria máquina vai separar o ouro. O ouro tá ali, agarrado ali. E é engraçado, não sei se vocês já assistiram, tem um programa, canal por assinatura, chamado Febre do Ouro. Já assistiram? A Glaucia falava que eu era fissurado naquilo. A gente até parou de pagar TV por assinatura para ver se eu parava de assistir. Eu sabia tudo já de ouro. Na prática não, mas na teoria eu sei tudo de ouro. Uma vez que o ouro saiu de dentro da montanha, faz o quê? Vai secar o ouro. Primeiro você coloca numa bandeja lá, para secar o ouro, para tirar a umidade, porque a água pesa. E aí, na hora que você vai vender o ouro, tem dois preços. O ouro limpo e o ouro sujo. É só isso. Aqui em Rondônia, lá no Rio Madeira, tinha muito garimpo de ouro que trabalhava com mercúrio. Então fazia a separação usando mercúrio. Meu irmão mora lá no Rio Madeira. Eles purificam mais. Aí eles pegam e eles precisam achar. Quando eles começam a achar, acho que eles o processo do mercúrio é dissolver as várias pepitas de ouro e fazer uma só. E aí como é que você separa o mercúrio do ouro? Fogo. No fogo, o mercúrio evapora, fica só o ouro. Aí, dá. O mercúrio vai juntar o ouro. Aí, você tem, tecnicamente, um ouro bruto. Tá lá. Você vai vender para uma joalheria. É um preço. O ouro que vocês têm aí, na aliança, cordãozinho, pulseira, brinco, não é o ouro que foi tirado de lá. É o mesmo ouro, mas não é o mesmo processo. Você vai numa joalheria, eu quero uma aliança de casamento, tá? Você quer no ouro 18 quilates, 20 quilates. Essa classificação de quilates é o grau de pureza pelo qual o ouro passou. Então, quando a gente está tratando de ouro, a qualidade do ouro ela é medida pela quantidade de vezes que ele passou pelo fogo. Por quê? Porque o único
que consegue tirar as impurezas do ouro é o fogo. Tal qual um leite fervendo várias vezes. Aí, pessoal do sítio. Tal qual um leite fervendo várias vezes. Você pega o leite, ferve 10 vezes. O que acontece? A nata sobe. Digamos que você está lá. A nata do ouro é a sujeira. Você tira aquela sujeira e embaixo fica o ouro puro. Aí joga numa forminha, vira uma barrinha de ouro, pesa e fala assim, ó, aqui tem tantos quilos de ouro. Pronto. A qualidade não tem nada a ver com a quantidade. Eu tenho 10 quilos de ouro, 10 quilates. Ou seja, não foi muito bem trabalhado. Pode haver sujeira. 24 quilates, já é um ouro puro. Muito bom. Semelhante a isso, a prata passa pelo mesmo processo, só que em vez de purificada, a prata recebe o nome de refinada. Quanto mais passa pelo fogo, mais refinada é a prata. E aí, o profeta está dizendo aqui, ó, o grande dia do Senhor virá e ele purificará o seu povo. Essa purificação aqui não é salvar o povo, não é livrar o povo. É fazer o povo passar pelo dia. Aí lembra que já falei aqui, vocês até disseram, muita gente faz festa, o grande dia do Senhor está vindo, venha, se alegre com a gente. Eu? Me alegrar no dia do Senhor? Meu irmão, se hoje fosse o dia do Senhor, eu estava lascado. Quem é que iria escapar do dia do Senhor? Ninguém. E o profeta está dizendo aqui, literalmente ninguém. Até porque o povo de Deus será purificado no dia do Senhor. Passará por todas as provações que as outras nações vão passar. A diferença, as nações irão morrer, mas o povo de Deus será purificado. Certo? O profeta Zacarias faz uma ressalva, ainda no capítulo 1, dizendo para os filhos, olha, não sejam iguais aos seus pais. No quê? Que desobediência se eu não sei da história do meu pai? A nossa geração, e aí eu me incluo dentro disso, a nossa geração é uma geração que bate no peito com uma arrogância tremenda, dizendo que é a geração do conhecimento. Mas quando o assunto é a própria família, tira nota 0 na prova. Sabe tudo de todo mundo, mas não sabe dizer qual é o chocolate que a mãe gosta. Entende? E é exatamente isso que Deus está condenando. Está falando assim, ó, não sejam iguais aos vossos pais. Para eu não ser igual ao meu pai, eu tenho que saber como é que foi a vida do meu pai. Eu tenho que saber o que é que o meu pai fez na vida dele. O que é que ele errou e que eu não posso errar. Então, o profeta está fazendo uma ligação dizendo assim, ó, lembrem dos dias do passado dos pais de vocês. Vão atrás da história. Busquem lá na história. E, meu irmão, para buscar a história, tem que ter paciência. Para você ir atrás da história da sua família, você tem que ser muito paciente. Ok? Nas visões aqui o profeta vai fazer a alusão a como que ele vai devolver o povo para a sua terra. No texto 2, ele vai destacar 4 visões, vai detalhar melhor 4 visões. Para essas visões, para esse texto 2, a palavra que eu escolhi foi juízo. Por quê? Porque são 4 sentenças que Deus está colocando. Todas as visões é Deus colocando juízo. É Deus implicando castigo sobre um povo que foi rebelde. Mas aí, temos o texto 3. E aí eu gosto demais desse texto 3.
Qual seria a palavra que definiria o texto 3? Qual seria, gente? Hã? Resposta? Qual mais? Hã? Repreensão. Mais alguma? Justiça? Rebeldia. Mais alguma? Não? A minha palavra... É bom que tá ficando aqui, ó. A minha palavra é hipocrisia. Olha só o que diz o próprio texto. No cativeiro tinham jejuado. Agora estavam indagando se ainda seria necessária tal prática, uma vez que já haviam regressado à sua terra natal. Ou seja, Deus promete levar eles de volta para a terra deles, eles voltam para a terra deles, aí chega lá e fala assim, ainda precisa jejuar? Ainda precisa adorar a Deus? Eles foram investidos para não fazer o que os pagãos não fizeram, né? Não era adorar. Entende? Precisa? Eu um dia estava conversando com um amigo que é dirigente de congregação. Aí ele até falou assim para mim: Wellington, você tá bom, você é muito bom, você é um cara bacana, gosta de trabalhar. Eu acho que você merece congregar aqui com a gente. Eu falei: é? Eu mereço congregar com vocês? Ou seja, o privilégio de congregar lá é meu. A igreja é maior do que... E é verdade, a igreja sempre é maior do que você. É seu privilégio congregar onde você congrega. Aí eu perguntei para ele, assim, quais são as condições para vir congregar aqui? Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, não, porque o meu pastor lá, cara, tá botando pesado lá, tô a fim de sair de lá. Não, ele tá com umas exigências. O pastor Samuel, gente, se vocês não sabem, eu vou contar. O pastor Samuel quer que a gente leia a Bíblia. Entendeu? E ele quer que a gente leia a Bíblia. Parece que todo dia, que todo ano ele vem com o negócio de campanha anual de leitura da Bíblia. Eu falei, que isso? Eu já li lá 10 anos atrás. Não, todo ano ele quer que leia de novo. Para mim, mais ou menos. Só que de vez em quando ele inventa um negócio de campanha de oração. É mais ou menos no primeiro sábado do mês. Cara, 12 dias do ano orando é muito. Vou nem falar para vocês que um dia ele chegou para mim e olha assim, ei, não estou vendo o seu nome na relação de dizimito. Falei, peraí, quer que leia a Bíblia? Quer que ore? Quer que entregue dízimo? Não, tá demais para mim. E aí, como é que é aqui? Aí o dirigente falou assim, olha... Tudo ensina um pouco. Ué, eu não posso dizer que você tem que abrir mão de ler a Bíblia. Tem que ler, cara. Orar, rapaz, lá só tá orando um dia no mês. Eu falei assim, pois aqui é todo dia, 5 da manhã. Aí eu falei... Vocês lembram do Chaves? Aquele episódio do Chaves lá, aquele... Já travei ali. Eu falei, e jejum? Eu falei assim, jejum, meu irmão. É pelo menos uns 3 na semana. Eu falei assim, não, pra mim tá demais. Pra mim dá. Não, pra mim não dá. Não? É lógico, era uma brincadeira, mas tira a parte da brincadeira e coloca isso. Isso não acontece hoje? Gente querendo fazer parte do povo de Deus, querendo as benesses de Deus, querendo o bônus da vida com Deus, mas não quer o ônus. O povo foi alertado, não sejam iguais aos vossos pais. Qual foi o principal pecado dos pais? Esqueceram quem é Deus. Como é que eu faço para não esquecer alguma coisa?
Tem que lembrar. Vocês já tiveram a experiência de ler um livro, passar um tempo e ler esse livro novamente? Há um estudo que diz que conforme você lê, você vai vendo coisas que não viu na leitura anterior. Você vai vendo coisas que não viu na leitura anterior. Daí, a implicância do pastor que você leia a Bíblia todo dia. Terminou? 31 de dezembro. Terminei de ler a Bíblia. 1º de janeiro tem que começar de novo. Ah, mas por quê? Porque nessa leitura agora você vai ver alguma coisa que passou. E é engraçado que quando isso acontece, geralmente marca a vida da gente e a gente não esquece mais. Então, precisa jejuar? Ah, precisa. Mas a gente já voltou para a terra. Olha, o povo não entendeu o propósito do jejum. Jejum não é barganha. Jejum é mortificar o seu corpo. Não é assim, ai Deus, eu tô aqui encalhado, nenhuma moça da igreja me quer, nenhuma moça da igreja olha para mim, oh, não sei o que, Senhor. Aí Deus fala assim, tá bom, eu vou salvar uma cegueta, 6 graus de miopia, e ela vai casar com você. Aí o camarada tá lá orando, jejuando, aí aparece a cegueta lá. Aí fala, oh Deus, essa daí, ó, uhul, vai casar, casou. Precisa continuar jejuando? O jejum não é ferramenta de barganha. O jejum é mortificação do seu eu. As pessoas que entendem errado o jejum vão usar o jejum como barganha, como se Deus quisesse o seu sofrimento. Aí também tem as pessoas que entendem o jejum errado, né? Eu vi outro dia uma igreja aí fazendo um jejum. Campanha do jejum. Você escolhe o jejum que você vai fazer. Aí eu olhei aquilo, uma amiga era dessa igreja, eu perguntei como é que funciona esse jejum. Ele falou assim, vou dar um exemplo, você, o Eric, eu falei, eu sei que você gosta de Coca-Cola, então você vai fazer o jejum de Coca-Cola, você não vai beber Coca-Cola. Aí eu falei assim, por quê? Por quê? Porque você é viciado em Coca-Cola. Eu falei assim, não sou viciado em Coca-Cola, não. Viciado em Coca-Cola é o cara que mataria por beber um copo de Coca-Cola. Eu nunca cheguei nesse ponto. Agora, se tem Coca-Cola, Pepsi, Didio, água e veneno, tem uma escala aí. Tem uma escala que você vai escolher. Entendeu? E o veneno não é o último não, tá? Só para deixar claro, o veneno não é o último. Aí o camarada falou assim, por exemplo, eu vou fazer um jejum de televisão. Eu falei assim, como? Se é 2 horas do meu dia, eu vou desligar a televisão. Eu falei assim, 2 horas. O seu jejum é 2 horas do seu dia sem ligar a televisão? Ele, é. Eu falei, com qual finalidade? Não funciona, gente. Isso não é jejum, jejum não é barganha, jejum não é uma ferramenta, jejum é um ato de mortificar a sua carne, é pegar os seus desejos carnais e colocar em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Não é jogar para debaixo do tapete, não, é jogar para fora de casa. O jejum é um sacrifício do meu corpo com a intenção
de purificar o meu espírito. Eu tenho que ter um propósito que me leve para perto de Deus. De ligar a televisão por desligar, a única coisa que você vai ganhar é uns pontinhos lá com a Energisa. Só isso. Mas desliga a televisão e não desliga o telefone. Resolveu? Não. Não funciona. Então, a hipocrisia do povo chega nesse povo. Eles voltam para a terra. Voltam sabendo que tinha que mudar o comportamento. Mudar o comportamento era resgatar a vida religiosa com Deus. Eles voltam para a terra deles e falam assim, já voltamos. Agora a gente pode parar de ir para a igreja, né? Mas voltaram justamente para ir para a igreja. Olha o nível que chega a hipocrisia do povo. Certo? No texto 4, que aí pega o capítulo 8 do livro de Zacarias, a minha palavra é exemplo. E aí, é exemplo. Tanto para o povo judeu, quanto para as nações vizinhas. Por quê? Veja só o que diz aqui. Alguém que se dedica a obedecer e a seguir o caminho da verdade e de paz é, sem dúvida, uma pessoa santa e exemplar diante do Senhor e do mundo. Ser exemplo, gente, é difícil. É muito difícil. E eu diria até que às vezes é chato. O ser exemplo, ele tem que andar em cima da linha o tempo todo, ele não pode ter um mínimo de deslize. Todo mundo quer que você seja exemplo. Mas quem é o seu exemplo? Vou usar uma forma alegórica aqui. Não é retórico, é verdade. Eu sou um exemplo para vocês? É. Agora a pergunta, quem é que é um exemplo para mim? E aí? Quem de vocês é exemplo para mim? Tá entendendo? A gente sempre quer que o outro seja. A gente nunca quer ser o exemplo do outro. A gente quer olhar para o outro e falar assim, rapaz, aquele ali, ó, é um cara a ser seguido. Eu quero sempre dar daquele jeito. Mas eu não quero, é mais ou menos assim, faça o que eu digo, mas não o que eu faço. O povo era para ser exemplo dos dois lados, tanto para os outros judeus, como para as nações em volta. O problema é que essa falta de exemplo começa lá na cabeça, lá com os líderes religiosos. Eles deveriam ser santos. Eu costumo brincar dizendo que pastor de igreja tem uma vida difícil. Vocês já pararam para pensar que pastor de igreja tem obrigação de orar por você, mas você não tem obrigação de orar por ele? Eu acho que é por isso que Deus nunca deixou eu ser dirigente de uma igreja. Porque eu pegar um cidadão que nem o Flávio Pagani e falar assim, por que eu tenho que orar por ele? Ele não ora por mim. Eu sei que ele não ora por mim. É capaz dele me xingar. Ah, aquele gordo não estuda nada, não sabe de nada. Não sei o quê. Mas por que eu tenho que orar por ele? E detalhe, a oração do pastor não é mata Jesus, não. A oração do pastor é Jesus, me dá misericórdia, porque força eu tenho. Não é, Paulo?
Me dá misericórdia, porque força eu tenho. Coragem de torcer o pescoço daquele gordinho é só o senhor não vacilar. Se o senhor me deixar sozinho com ele num ringue, eu quebro a cara dele. Pastor, não pode orar assim. Entende? E eles deveriam ser o exemplo. A gente tem que ser exemplo para os outros. Aí também tem um povo que honra a Deus vive de tal forma que atrai os outros ao Senhor. Estes se aproximam dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Na página 171. E aí me traz um alerta. Quando é que a gente consegue trazer alguém que não é crente para fazer uma visita na nossa igreja? Quando? É só quando tem festa? É só quando tem uma campanha? Ou nem com festa e com campanha a gente está conseguindo trazer? O povo literalmente perdeu a vontade de vir para a igreja cultuar a Deus, porque Deus está no meio do seu povo. Tá? Repete aqui, eu não ouvi direito, não. A camiseta da festa, né? Olha, irmão, tem que vir todo mundo com a camiseta da festa. Tem um problema com isso. Não é o fato da camiseta em si, mas só vem porque é festa? O povo deveria ser atraído por quem é Deus. Só que, às vezes, na ânsia de querer fazer uma boa embalagem para o produto, a gente acaba escondendo o produto. Entende? Qual é a embalagem da Coca-Cola? Um vasilhame transparente. Por quê? Porque aquele líquido é automático. Você olha para o líquido. Você sabe que ele é. A silhueta de uma garrafa de Coca-Cola, todo mundo conhece. Não precisa ser a garrafa em si, é só fazer o contorno da garrafa. A gente sabe. Por quê? Porque a gente é atraído por ela. A gente deveria ser atraído pelas coisas de Deus simplesmente pela sombra das coisas que Deus faz. E aí, cabe a nós ser esta propaganda ambulante. Eu falei agora, fica parecendo que eu sou um outdoor, né? Mas a gente deveria ser o outdoor de Deus. Por onde a gente vai passando, as pessoas deveriam ver Cristo dentro de nós e deveriam se interessar por querer conhecer a esse Cristo. No texto 5, capítulos 9 a 11, tem uma nova profecia. E esta profecia é de restauração. O povo volta para a terra, mas ainda não é restaurado, não é consertado. O povo está de volta na terra, mas também precisa voltar às suas práticas para Deus. Gente, eu confesso para vocês que é difícil querer dar essa aula sem estar o tempo todo pensando nos dias que a gente vive. A gente está dentro da igreja, mas não pratica a liturgia do culto a Deus. Entende? A gente está dentro da igreja, a gente canta os hinos. Aconteceu uma coisa que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Sábado, o coral foi cantar numa congregação. E aí, alguns anos atrás, o coral tinha um projeto de visitar congregações e o líder do coral, sabendo que eu iria, né? Eu tinha que ir para levar a Glaucia, para levar a minha sogra,
e também porque não ia ficar em casa sozinho, aí eu ia pro culto junto com o coral. Aí o líder do coral chegou e falou assim, próxima vez que o coral sair, você vai pregar. Eu falei, tá bom. E aí, parece que virou automático. O líder do coral agendava a visita do coral e já perguntava se o dirigente tinha algum pregador para aquele dia, para o culto de Santa Ceia. Na maioria das vezes, o dirigente falava, não tem. Eu falei assim, então tem um cara do coral que vai pregar. Então eu já deixava acertado. E aí, dessa vez agora, sábado, foi nessa mesma tônica. O dirigente da congregação me mandou uma mensagem e falou assim, é você que vai pregar. Eu falei, tá bom. E aí, estou lá, começando a palavra, eu falei, irmãos, é uma alegria estar aqui para ver o coral brilhar, o coral cantar, o coral exaltar a Deus aqui e tal, beleza. Acabou o culto. Eu falei essa frase, que estava ali feliz porque o coral ia brilhar. Acabou o culto, um irmão veio falar comigo. Falou assim, olha, sua mensagem foi quase perfeita. Eu falei, sério, irmão? Eu falei, teve uma coisa que você falou que eu não gostei. Eu falei, o quê? Você disse que o coral veio brilhar. Eu falei assim, irmão, o coral veio brilhar. Não, mas quem tem que brilhar é Jesus. Eu falei assim, meu irmão, a lua brilha. A lua brilha toda noite, mas ela não tem luz. A lua brilha porque a luz do sol bate nela e reflete. O coral, eu falei para ele, o coral está aqui para refletir o brilho de Jesus. Então, o coral vai brilhar. E ele não gostou da... Aí, terminou a conversa, ele falou, tá bom, irmão, não vou discutir. Falei, não, irmão, tá bom, beleza. Só isso que deu errado, né? Só isso que eu não gostei. Aí a minha língua coçou. Lembra que eu falei para vocês aonde que eu nasci? Alguém aqui conhece maranhense? Já conviveu com maranhense? Não é difícil. Não. O maranhense, quando ele pensa, já faz 3 dias que ele falou a besteira. Quando ele para para pensar, já tem 3 dias que ele falou. Entendeu? E aí é lógico que Jesus é bom. Um dia eu li capítulo 3 de Tiago. Sabe o que está escrito lá? Domina a sua língua. Provérbios 28:13. Quem refreia a sua língua livra a alma da morte. Então, eu estou dominando. Mas coçou. E eu ia falar assim, irmão, ainda bem que o culto não é para você, né? Eu só ia falar isso para ele. Ainda bem que o culto não é para você. Então, se você gostou ou não gostou do culto, coral não veio aqui para cantar, para agradar você. E o culto foi bom. Eu convidei um amigo para ir lá assistir, sabe? Encontrei com ele hoje. Aí eu falei, e aí, rapaz, o que você gostou? O que você me fala do culto? Gostou? Ele falou, o coral é maravilhoso. Eu falei, e o pregador? Eu sabia que ele ia fazer piada. E o pregador? Eu falei, rapaz, Deus perdeu a oportunidade de levar o pregador aí, porque ele estava crente. Eu conheço ele. Sábado ele estava crente. Se ele levanta a mão, Deus... Falei, sério? Teve uma hora lá, rapaz, que ele falou um negócio lá, quase que eu levantei a mão e disse, glória a Deus. Falei, por que não fez isso? E o medo de Deus me levar também. Se levantasse a mão, Deus pegava assim, ó, é meu. Então, gente, não é para nós o culto. Não é eu que vou fazer. Mas eu preciso fazer as coisas do jeito que Deus quer. O culto é para agradar a Deus. Eu já vi igreja que canta o hino tal porque o pastor gosta do hino tal.
Não canta o hino porque pede uma temática. Canta porque é o pastor que gosta. Mesmo que não tenha temática nenhuma. Sabe? É um formalismo sem propósito. E as pessoas estavam vivendo isso. E Deus fala assim, eu vou restaurar vocês. Eu vou consertar vocês. Vai haver um conserto. Ou seja, vai haver a volta às práticas que agradam a Deus. Não dá para viver dentro do povo de Deus e não fazer aquilo que agrada a Deus. Ah, mas, poxa vida, por que o Gustavo tá desse jeito? Porque ele está precisando aprender com a gente. É por isso que tem pessoas que entram dentro da igreja, convivem com a gente e saem da igreja. Por quê? Porque ou foram ensinadas erradas, ou olham para ele e falam assim, não, o fardo é demais para mim. A igreja é uma grande escola. Tem gente que é aprovado e tem gente que é reprovado. E eu digo uma coisa para você, quer ser aprovado? Aprenda a lição, porque enquanto você não aprender a lição, você vai repetir a mesma prova. Certo, gente? Então, esse é o cenário do povo. Eles precisavam de um conserto. No capítulo 11, Deus usa uma ilustração para trabalhar o povo. O propósito era mostrar como Deus veio ao seu povo como um pastor bondoso. O povo estava agora vagando sem um pastor. Essa ilustração é um retrato do Messias, da rejeição do Messias pelos judeus. Ou seja, o povo rejeita o seu próprio pastor. O pastor que tem a habilidade de sair, procurar um rebanho, procurar água refrigerada, para levar o rebanho para comer e se refrigerar. Aí o povo fala, não, eu não quero andar com esse pastor não, eu quero o outro que dá palha seca. E aí, no texto 6, tem uma palavrinha que eu achei interessante. Dentro ainda do contexto da profecia, na página 175, 1, 2, 3, no quarto parágrafo tem uma palavra chamada sinédoque. Sinédoque. Que aí é interessante. E uma pessoa me fez uma pergunta, eu não sei em qual foi das aulas, e também não lembro aqui quem foi que fez a pergunta, se o povo de Israel seria todo salvo. Não. O texto aqui vai dizer, só será salvo aqueles que se consertarem com Deus. Então, aquela ideia que alguns passam de, Deus vai tratar com o povo de Israel de uma forma diferente do que trata com a igreja. Sim, Deus vai tratar diferente. Porque a igreja, Deus trata na graça. O povo de Israel, Deus vai tratar pela aliança, pelo pacto. Para a igreja, ele faz uma promessa, que é o quê? Eu voltarei para buscar vocês. Para Israel, ele faz outra promessa. Eu voltarei para ser o rei de vocês. Eles esperam o Messias, o enviado. Nós esperamos quem? O noivo. É o mesmo Deus, sim. Mas eu não espero o Messias, eu espero o noivo. E aí, o enviado, o Messias, vem como general de guerra. O noivo vem como um amante, desejoso por encontrar sua amada. O Messias vem para guerrear, para matar, para destruir, para subjugar os inimigos. O noivo vem para me abraçar, vem para me beijar, vem para me dar carinho, vem para me afagar. E aí, eu confesso para vocês que uma vez eu vi um camarada pregando, dizendo, porque você é o Israel de Deus. Eu falei assim, eu não. Eu não. Não sou Israel de Deus. Porque se eu for o Israel de Deus, quem vem para mim é o Messias.
o guerreiro. Ser o Israel de Deus, eu deixo de ser parte da noiva. E eu vou contar uma coisa para você, meu irmão. Eu já tenho 40 anos nas costas e eu sei que é muito melhor um afago do que uma batalha. Deus está dizendo para a igreja, olha, eu vou para vocês, eu volto como um noivo. Para Israel ele está dizendo, eu volto como um guerreiro. Há diferença? Há diferença sim. A forma de tratamento é outra? Sim, a forma de tratamento é outra. Por quê? Porque nós estamos na graça. Eles estão no pacto, na aliança. Se eles lá experimentam a ação do Espírito Santo, experimentam debaixo do pacto, da aliança que foi feita com eles. Nós não. Nós experimentamos a ação do Espírito Santo pela graça. Entende? E essa palavra sinédoque, ela vai dizer assim, ó, toma o todo pelo que resta. Quando fala aqui que todo Israel será salvo, não é todo Israel de todas as pessoas, não, mas é o conjunto das pessoas que se acertaram com Deus, que representam todo um povo que foi salvo. Agora, individualmente, muitos judeus vão para o inferno. É o que o texto aqui está dizendo. Exato. Por que muitos judeus vão para o inferno? João 3,18. Se não reconhecerem Jesus como o Filho de Deus, vão. E aí, esse Messias, libertador, guerreiro, vai aparecer e a profecia diz que eles olharão para o Messias e dirão assim, erramos lá atrás. Entende? Olha aí, ó, a importância de ler a história. Erramos lá atrás. Lá atrás nós cometemos um erro. Não vamos repetir esse erro. Esse aí é o Messias. Para finalizar o capítulo e o livro, Zacarias faz uma exaltação desse povo. Agora, veja bem, essa exaltação é futura. Não é no tempo deles. O povo volta para sua terra, volta. Mas não volta exaltado como um povo vitorioso. Volta para a terra, mas não tem independência. Depois que eles voltam para Israel, eles voltam, mas não voltam como nação. Voltam como um povo só. Eles não têm direito à terra propriamente. Eles ocupam a terra, mas a terra não é deles. Somente em 1948, 13 de maio, né? 13 de maio de 1948, eles voltam até a posse da terra, a titularidade da terra. Só que também não volta exaltado. A exaltação é futura, a exaltação é quando Cristo vier pisar lá no Monte das Oliveiras, acabar com a guerra do Armagedon, aí o povo será exaltado, mas vai passar pelo vale da sombra da morte, vai sofrer, vai ser purificado. Muitos morrerão antes de reconhecer que o Cristo é o Filho de Deus vivo. Certo, gente? Vocês querem bater direto e a gente vai até mais um pouquinho, porque Malaquias está mais ou menos tranquilo. Ou vocês querem ir para o lanche? Hã? Para o lanche? Então vamos para o lanche. 10 minutos, hein? Que hoje eu quero ir embora cedo.